Bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia. boa tarde, boa noite para quem está ouvindo nos horários alternativos aí. Vai começar mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. Quem diria, hein? Estamos indo longe, hein? Mais um episódio. O episódio de hoje é sobre alta performance na low carb. E aí eu já começo com uma pergunta aqui para Isadora. Isa, o que é alta performance? Então, eu nunca li uma definição de alta performance. Vou falar por tudo que eu já vivi e experienciei. Deixa eu até refazer a pergunta. O que é alta performance para você? Porque se fosse para responder o que é alta performance, a gente abria aqui o dicionário, né? Lia o Google e Dava uma ok. gugada e tava tudo bem. Então, é o seguinte, para mim, alta performance é estar fora da média. Aliás, tá acima da média. Então, você conseguiu o resultado que muitas pessoas almejam ter, mas elas não têm a coragem, às vezes, de arriscar e fazer com que aquilo funcione. Por quê? Eu falei esses dias ainda num post que as pessoas querem o resultado que a gente tem, muitas vezes, por exemplo, na corrida, mas elas não querem treinar. Elas querem o resultado do emagrecimento, mas elas não querem mudar a alimentação. E nunca vai chegar na alta performance. E a alta performance também entra para aquelas pessoas que querem resultados extraordinários. Então, por isso que eu falo que, para mim, a alta performance é estar e fazer coisas acima da média. Então, não é todo mundo um monte de gente corre, mas não é todo mundo que chega na alta performance da maratona. Muitas pessoas fazem emagrecimento de diversas formas, mas não é todo mundo que muda a sua alimentação para um estilo de vida e consegue um resultado tão extraordinário em alta performance. Então, eu acredito que seja isso. Você está sempre com resultados fora da expectativa da média das pessoas. Então, você acredita que está diretamente ligada ao foco. Foco e persistência, talvez? Resiliência? Como você definiria assim, a ligação entre alta performance e o resultado que você quer ter? Então, tem um erro que as pessoas cometem, que eu sempre recebo essa pergunta. Como que eu faço para ter foco na alimentação? Como que eu faço para ter foco? Primeiro, todo mundo tem foco, certo? Você ajusta ele de acordo com aquilo que você quer naquele seu momento de vida. Então, sim, respondendo, sim, eu acredito que a alta performance tem a ver com foco, sim. Então, eu posso ser uma pessoa de alta performance em todas as áreas da minha vida. Não preciso ter uma alta performance na saúde e não equilibrar a mesma média que eu estou tendo na saúde no meu trabalho, por exemplo. Por quê? Porque quando eu estou focada para fazer as coisas dentro do dia para a saúde, o foco vai ser saúde. Então, vamos supor, eu corro pela manhã. O meu foco na hora que eu vou correr de manhã é correr de manhã. Eu não vou fazer qualquer outra coisa que me tire. Eu vou correr mais ou menos aqui. Não, eu vou seguir a planilha. Se a planilha está falando que eu tenho que fazer 12 quilômetros em tanto tempo, eu vou fazer 12 quilômetros em tanto tempo. É o foco daquele momento. Eu tenho que bater aquela meta para mim. Quando desliguei, saí, não é mais esse momento de cuidar de mim. Agora eu vou trabalhar. Não vou ficar fazendo distrações. Então, eu vou trabalhar, não vou estar na rede social para fazer gracinha ou para ficar desviando a minha atenção. Eu preciso usar aquele tempo para ter aquele resultado que eu espero. Então, eu vou trabalhar. Então, eu vou ajustar o foco. Nisso vai trazer o quê? Resultados diferentes. Então, tem gente que fala assim, nossa, você vai fazer uma maratona, tal, não sei o quê, mas você é mãe, trabalha, empreende, é casada. Sim, eu tenho alta performance nas áreas que eu quero de acordo com aquele momento. Você ajusta o foco. É viver o presente, né? Joel J fala muito sobre alta performance, de viver 100% presente. É nada mais, nada menos que você projeta para o futuro aquilo que você quer, você tem as suas metas, mas aquela atividade que vai ter que se desenvolver para você chegar onde você quer, você tem que estar com foco nela. É isso. Beleza. E como eu faço para desenvolver a alta performance? Quais dicas você daria assim para a pessoa que tem dificuldade de conseguir a alta performance no que ela deseja? O primeiro ponto é o que você quer, né? Porque eu faço perguntas às vezes provocativas como essa no Instagram. Emagrecer então assim, o que é emagrecer para aquela pessoa?
Muitas das vezes, essas pessoas respondem o seguinte: emagrecer, pra mim, principalmente as mulheres, ficar bem comigo mesma, caber numa roupa, ter elogios de outras pessoas, tá, tudo bem. Então, emagrecer pra você não é emagrecer 10 quilos e ponto final. Tem um porquê por trás. Então, o que você quer? Você quer ter mais elogios por causa de quê? O que você valoriza quando você emagrece? Emagreci e agora? Exatamente, emagreci agora. Então, essas pessoas precisam entender o que elas querem. Então, a primeira pergunta é: o que você quer nesse momento? Então, eu, por exemplo, agora, a gente está falando aqui meados de março. Eu tenho uma corrida em junho de 2022 e eu quero fazer uma maratona desde 2014. Então, estamos em 2022. Eu estou desde 2014 construindo isso. Só que antes eu não colocava uma data, eu não tinha um foco nessa. Não tinha um planejamento para isso, porque eu tinha outras áreas da vida que eu estava priorizando. Eu precisava ser uma pessoa diferente para conquistar esse objetivo. Então, hoje eu posso me dar ao luxo de fazer. Eu tenho esse planejamento e vou seguir, vou conseguir realizar um sonho. Então, quando a pessoa quer desenvolver a auto-performance, ela precisa, a primeira coisa, saber o que ela quer. O Lewis, não sei não sei agora se é assim que pronuncia o nome do cara. Lewis Carroll, que é se não for assim, me corrijam aí. Que é o cara, autor do Alice no País das Maravilhas, e tem uma parte que sempre me chama muita atenção e eu lembro muito dele lembro muito do filme quando eu vou fazer qualquer planejamento. Que a Alice chega no gato e o gato pergunta: e aí, pra onde você quer ir? Basicamente assim. E ela fala: não sei. E aí ele fala: então, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, como que você vai ter uma alta performance, você vai saber quais são as atividades que você vai estar 100% presente, que vão te levar a algum lugar, se você nem sabe que lugar para você quer, o que você quer. Então, definir aquilo que você quer é o primeiro ponto. E eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer, inclusive com os alunos da área de emagrecimento, que é o seguinte: você entra no Uber e você só vai entrar no Uber fazendo o quê? Colocando um destino. Você não entra no Uber, tá lá, seu ponto A. Para onde você quer ir? A primeira coisa que o Uber te pergunta: para onde você vai? Se você não sabe para onde você vai, você nem contrata o Uber. Então, por que nas outras áreas da vida não pode ser desse jeito? Então, o trajeto que o Uber vai fazer é o processo que você vai viver na tua vida. Então, é a mesma coisa. Então, eu quero ter alta performance nisso aqui. Eu quero ser acima da média. Eu quero passar em medicina. Eu quero emagrecer 30 quilos esse ano. E aí? Quais são... O que você vai ter que fazer? A partir daquele momento, a segunda dica é: desconstrua. Então, o que eu fiz? Eu me imaginei em junho de 2022 fazendo essa maratona. E aí eu vim desconstruindo. O que eu vou fazer durante... O que eu fiz para chegar? Eu preciso, por exemplo, eu vou estar num hotel. Eu preciso ter, então, uma reserva. Eu preciso de uma passagem. Mas para eu chegar lá, eu preciso estar preparada. Quantos treinos eu vou ter que ter? Quem vai me orientar nesses treinos? Qual vai ser a minha alimentação? Quantos quilos eu preciso ter nesse dia? Se eu tiver mais leve, vai ser melhor? Então, eu vou desconstruindo o caminho para chegar no caminho de hoje. Então, essas duas dicas eu acho que são as principais. Sim. Eu colocaria aqui... Eu vou fazer uma outra pergunta e já quero deixar aqui... deixar de efeito aqui. Como a low carb pode te ajudar na alta performance? Só que assim, por que dessa pergunta? Alta performance, quando a gente mistura as duas coisas, alta performance e low carb, deixa entender que você quer ter alta performance só por causa da alimentação. Só que eu vivo isso, sei como funciona, a gente vive isso, sabe como funciona, e a gente sabe que a alimentação, ela influencia em todos os outros campos da sua vida. Influencia na sua saúde, influencia no seu trabalho, influencia nos seus estudos, influencia no seu emagrecimento. Em todos os resultados a alimentação está envolvida. Então, por isso que vem essa pergunta de como eu posso usar a low carb para melhorar a minha alta performance. Tá, eu colocaria então que a low carb pode te levar à alta performance. E como isso, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Vamos fazer... Eu adoro analogia. Imagina o seguinte, você tem um carro. A gente sabe que o valor da gasolina, não importa quando você for ouvir esse episódio, a gente sabe que a gasolina é sempre muito cara.
Então, você tem a gasolina cara, que você sabe que é boa e que teu carro vai funcionar. E você tem a gasolina adulterada, que você sabe que você pode zoar o motor do teu carro, acabar com tudo ali. Né? Eu não sou a melhor especialista em mecânica, mas a gente sabe que uma gasolina adulterada vai ocasionar um problema. Só que a gasolina adulterada é metade do preço. E aí você fala assim, é só hoje? Você não faz isso. Por que você não faz isso? Porque dói no bolso. Porque você sabe que se você fizer isso com o teu carro, vai ser uma manutenção, é o custo que você vai ter que vai ficar alto, você vai ficar sem seu carro, vai perder o luxo. Vai quebrar o motor. Liberdade, você vai perder o luxo de ir para um trabalho, talvez, de carro. E aí, quando é focado na gasolina, você coloca a melhor gasolina. Você pode até pesquisar preço, mas você vai pôr a melhor gasolina no teu carro. Por que quando é o teu corpo, pode ser o mais barato? E aí, assim, você põe o mais barato, logo você vai ter o quê? Uma disposição mais barata. Então, você não vai atingir a alta performance numa alimentação extremamente industrializada, que é a alimentação mais barata. Que eu ouço o seguinte, mas é mais barato eu comprar a farinha e fazer comprar o pão, por exemplo, que é feito de farinha, do que eu ficar fazendo, eu não tenho tempo para isso, não sei o quê. Tá, tudo bem. Então, é uma escolha sua, então a alta performance também não vai vir. Porque você é como seu carro, você não colocou o melhor combustível, então você não vai atingir a alta performance. Esquece. Então, aí você entra numa outra coisa. Por que a low carb? Porque ela é a base de comida de verdade. Então, se a base dela é a comida que foi feita para você desenvolver as suas tarefas e ficar 100% bem, que vai fazer com que teu corpo funcione dentro do ciclo circadiano com a sua melhor produtividade, a gente vai fazer aqui, ó, vamos colocar como se fosse um ciclo. Você se alimenta mal, você fica mal, não dorme bem, continua de mau humor, não tem uma boa relação com a sua família por causa disso, não tem uma boa produtividade, não consegue realizar suas tarefas, volta a se alimentar mal e alimenta o ciclo. Logo, você vai ficar doente, logo, inclusive. Quando a gente está no ciclo diferente, colocando a low carb aqui, você se alimenta bem, que a base é comida de verdade, então você se alimenta bem, seu corpo responde bem a isso, você elimina o excesso de peso, você tem todas as suas funções do corpo funcionando bem, logo você produz melhor. Produzindo melhor, você passa às vezes a ganhar mais, porque você vai ter, inclusive, promoções, porque você produz melhor, você tem alta produtividade, ou o seu negócio, né, para quem empreende, vai ficar melhor. Você melhora o seu humor por causa de tudo isso, tem uma boa relação familiar e logo você tem resultados expressivos diferentes daquela pessoa que se alimentou mal. Essa pessoa que se alimentou mal, o refrigerante era mais barato que comer uma fruta? Talvez. Só que qual foi o mais barato real, né? Ela, naquele momento, é igual colocar gasolina adulterada, foi mais barato naquele momento. E o depois? Qual fruto que essa pessoa colheu? Ela teve o carro quebrado. Essa outra pessoa que se alimentou mal também. Ela não consegue desenvolver e sair da média. Então, cesta básica para mim é fruta, é verdura, é leguminosas, é carne, é ovos, são gorduras boas, é comida. E a cesta básica que a gente vê o pessoal correndo atrás, infelizmente, É sempre tudo do mais barato. É sempre tudo do mais barato. O que enche a barriga. Exatamente. Então, são alimentos altamente calóricos e não nutritivos. Então, assim, a feira, eu ouvi uma frase de uma moça que eu fiz, a Maíra, eu fiz uma live com ela e ela falou uma frase que me deixou na cabeça. Antes de ir à farmácia, nós temos que ir à feira. Então, ninguém tá falando pra você comer filé mignon, né? Não, muito pelo contrário. Quantas vezes em casa a gente compra a 100? Então, você não precisa comer o peito de frango limpinho, bonitinho. Você pode usar as outras partes. Você não precisa estar focado em comer camarão. Você pode comer sardinha, atum. Então, o que você precisa focar é qual é a comida de verdade que cabe no meu bolso e que vai ser a minha gasolina aditivada. Essa é a realidade. Concordo com tudo isso. Inclusive, você estava falando aí dessa parte... o livro que eu estou lendo atualmente, né, que é O Poder dos Hábitos, que é muito bom, por sinal, ele fala muito sobre isso, sobre hábitos angulares. E acho que a gente pode até fazer um episódio depois sobre isso, sobre hábitos angulares, sobre hábitos, que vai ser melhor para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Mas é um pouco disso que você falou. A pessoa se alimenta mal,
e depois ela quer um resultado extraordinário. Isso não vai acontecer. A alimentação é a base de tudo. E aí você estava falando da parte do refrigerante e achei bem interessante essa analogia que tu fez sobre o refrigerante. A pessoa bebe o refrigerante e ela fala... A pessoa que está do outro lado ela pode estar pensando agora, mas não é porque eu bebo refrigerante que eu vou ganhar menos do que o cara que não bebe. Será que não? Porque o fato de você beber o refrigerante e você se encher de açúcar, pode ser que amanhã você fique doente. E se você ficar doente, você pode faltar ao trabalho. E se você faltar ao trabalho, você não produziu. Você produziu menos do que o cara que não ficou doente. E aí o seu patrão, quando for dar uma promoção para um dos dois, ele pode falar, mas fulano falta muito. Exatamente. Ou você pode ser até demitido, porque o teu patrão não pode te mandar embora por você faltar. Só que ele pode esperar você voltar. Sim. Só que ele pode esperar você voltar e te mandar embora sem nenhuma Imagina o seguinte, justificativa. Eu trabalhei em um lugar... o primeiro projeto grande que eu tive de emagrecimento foi nesse lugar, né? Eu trabalhava no ambulatório médico e o que chegou pra gente dentro da diretoria, trabalhava como secretária da diretoria e eu lembro que a menina da segurança do trabalho falava o seguinte, a gente tem muita falta, a gente tem muito atestado e eu fui fazer uma análise das pessoas que faltam e todas elas estão acima do peso. Ou elas estão em sobrepeso ou elas estão em obesidade. Como que a gente, como ambulatório médico, tem uma equipe faltante por causa da falta de saúde? Isso não condizia com a realidade. Então, a gente fez um programa dentro que chamava lá Ame Saudável. A gente começou a fazer o programa. Eu comecei ajudando e depois virei uma dos pilares do programa junto com o pessoal da equipe. E qual era a ideia? Fazer com que aquelas pessoas tivessem a consciência de fazer escolhas melhores. A gente eliminou quase 1 tonelada juntos, né? Eram 75 pessoas que aderiram ao programa, só que não era a questão de reduzir o peso e estética, era melhorar a produtividade e parar com esse povo faltando. A gente estava preocupado não só com a produtividade, mas, meu Deus do céu, eu não posso contar com essa pessoa porque ela pode cair. A gente tinha um rapaz na manutenção que era bem fora do peso e a gente tinha medo dele fazer alguma manutenção, cair, se machucar, acontecer alguma coisa, porque às vezes ele estava assim letárgico, passava depois do almoço, estava com sono, estava com falta de disposição. Isso era uma péssima produtividade, não só para a empresa, mas para ele também. Era perigo para ele. E aí tinha diabetes, hipertensão, uma série de coisas. Então, a questão de se alimentar mal, a gente pensa realmente, mas pelo amor de Deus, o que o refrigerante vai ter a ver com o meu salário? Tem nada a ver uma coisa com outra. Hoje, não faz mal nenhum. Exatamente, eu só vou comer uma batata frita hoje, e amanhã, e depois, e é só uma batata frita hoje, amanhã é só uma bolacha, depois é só um refrigerante, e isso vai virando um hábito. E esses alimentos têm um potencial de trazer a gente a entrar nesse hábito, porque eles são gostosos. Eles vão entrar e fazer com que aquela sensação de bem-estar seja generalizada no corpo. São produzidos para isso. Para isso, exatamente. Com essa intenção. Ninguém está falando que é ruim o gosto. É ruim a parte nutritiva. Agora, se você come algo que é nutritivo, o seu corpo entra em equilíbrio. Então, ele faz todas as funções. Se ele faz todas as funções, automaticamente você já está produzindo melhor. Porque você não acorda com sono, reclamando. Pelo contrário, você acorda feliz, você acorda bem. Aí você dormiu bem, você vai perguntar para o outro se ele tá bem. Então você começa a se preocupar com o outro que às vezes não se hidrata direito. Então, uma série de situações. Então, o fato de comer bem tem a ver. É igual quando a gente fala que a guerra é lá na Rússia. O que tem a ver com a minha economia no Brasil? Exatamente, tudo a ver. Tudo é interligado. É tudo interligado, é a mesma coisa. Então é um ciclo. Então o que você trouxe de hábito angular é exatamente a mesma coisa. A alimentação é a sua base, é o teu combustível. Então coloque no seu corpo o que você acha melhor. Afinal, tem uma frase muito interessante, não vou lembrar o autor agora, que ele diz o seguinte: a única casa que você é obrigado a morar é o teu corpo. Então trate dele muito bem. Exatamente isso, eu acho que assim, é a chave do negócio. Tá, e vamos falar um pouco sobre alta performance e produtividade. Qual a ligação que você acredita que esses dois pontos podem ter e como você acha que... A gente falou um pouco, né? Porque não tem como... Mas vamos tentar trabalhar um pouco por essa linha. Você acredita que, então, que a alta performance ela é importante para a produtividade?
Em todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente fala de produtividade, as pessoas ligam, primeira coisa é o trabalho. Mas a gente tem produtividade de tudo. Você tem produtividade familiar. Então é o tempo que você despende com a tua família, com os seus filhos e etc. Você tem produtividade, por exemplo, dentro da sua saúde. Então, como que você funciona, o que você despende de tempo e atividades voltado para a tua saúde, né, para sua própria saúde. Então, produtividade e alta performance, elas andam junto. E como isso? Se eu sou uma pessoa, então imagina o seguinte, eu tenho, levando para o lado do emagrecimento, a gente sabe, por exemplo, eu posso fazer um planejamento aqui de eliminar 1 quilo por mês. Vai ter esforço? Vai ter esforço. E 1 quilo por mês é bastante? Claro que é. Ganha 1 quilo por mês, você vai ver. Em 12 meses são 12 quilos a mais. E se você eliminar 12 quilos no ano? É 1 quilo por mês. E 1 quilo por mês, ok, não tem problema. A pessoa consegue fazer uma alteração ou outra. Mas o que ela realmente alterou? Se ela quiser uma alta performance dentro do emagrecimento dela, ela não vai fazer uma alteração ou outra. Ela vai mudar tudo. Ela vai virar a chave. E se ela virar a chave, ela não vai 1 quilinho por mês. Ela vai 2, 3, 4, 5. Então, essa é a diferença. Quando a gente fala também de produtividade e alta performance, para ficar claro para as pessoas, vou trazer o trabalho, que é o que mais vai chegar na cabeça delas. Seu chefe, teu líder aí, chega para você e fala o seguinte, eu vou colocar uma situação que aconteceu comigo. Olha, nós precisamos fechar 3 contratos desse por mês, porque até o final desse contrato geral aqui, a gente tem que atingir esse valor. Eu podia fazer os 3 por mês e tá bom, eu fazia aquilo uma semana e tava tudo bem. E as outras 3 semanas fazia o quê? Eu podia fazer outra coisa. Não, eu falei, e se a gente fizesse dobrado? Se a gente fizesse dobrado, a gente consegue engajar em outro projeto. Então, eu vou fazer dobrado. Isso é alta performance de produtividade. Então, eu sabia da minha capacidade de me desafiar. Então, eu fui fazer minha capacidade de desafiar. Então, aquilo que a Dilma falava de quando você chega na meta, dobra a meta, você sempre tem capacidade de dobrar. E teve um episódio, um podcast do Joel J, com a Suzana também, que eu ouvi, que ele pergunta justamente para isso. O que você faz com a meta? É do ponto A ao ponto B? Ela faz não. É do ponto B ao ponto A. No ponto B é onde você tá. O ponto A é alta performance. E quando você chega na meta, dobra ela. E antes de dobrar, se você quer fazer R$1.000, então você não quer fazer 1.000, faça 2. Então você tem capacidade de fazer aquilo. Então se desafiar o tempo. E por mais que você não consiga os 2, se você conseguir um, você bateu a sua meta. Então, por exemplo, quando eu fui fazer a parte da corrida, né, o que a produtividade na minha alimentação bateu na minha alta performance da corrida? Eu precisava ficar mais magra, para ser mais leve, para ter uma dinâmica melhor. Por quê? Porque era uma meta minha. E qual era a meta? Fazer 21K. Agora a meta é fazer 42. Mas é fazer 42 por fazer? Não, primeira vez fui desafiada para fazer 21 e falei, vou fazer em menos de 2 horas. E fiz em 1h59. Vai fazer 42? Vai fazer 42. Enquanto eu quero fazer em menos de 4. Faço isso nem de carro. Então, essa é sempre a ideia. Você pegar tudo aquilo que você está fazendo pela sua produtividade e arriscar mais do que os outros fazem. Mas a minha primeira... Eu já ouvi de vários corredores. Mas a minha primeira maratona eu fiz em 4h30. Você fez, eu não quero. E eu acho que eu tenho capacidade para fazer diferente. Ponto. E eu vou fazer diferente. Porque eu não aceito meu resultado ser diferente disso. A não ser que eu quebre a perna. Caso contrário, tem que ser, entendeu? Então, esse é o ponto. Você tá... A sua mentalidade tem que estar em alta performance para a sua produtividade sair como tal. Tá, e... não tem como falar também de alta performance sem falar de motivação. Acho que motivação é a palavra-chave para te levar à alta performance. É o que você, como você disse, é o que você busca, o que você quer e o que te motiva para chegar lá. Qual a dica que você dá para a pessoa que está em casa, que ela quer melhorar em algum aspecto da vida, alcançar alta performance? Como ela faz para encontrar a motivação correta? A motivação, muito pelo que as pessoas acham, ela não vem de fora. O que vem de fora é um estímulo e esse estímulo chama incentivo.
Então, por exemplo, eu olho Rafa Arlota, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu olho ela lá correndo e ela me incentiva. Eu me inspiro nela. É um estímulo externo. A motivação é um motivo que vem de dentro para você agir, né? Bem clichê aqui. Motivo para agir, né? Então, que motivo é esse? São valores. É aquilo que motiva a gente, vem de dentro. Então, não espere ter algo de dentro que você vai encontrar para você fazer, porque muitas das vezes você só vai encontrar no meio do caminho. Então, eu fui entender que o meu valor família e saúde estavam interligados, e isso que me faz acordar todos os dias de manhã, muito depois que eu comecei a correr. Eu fui entender isso, sei lá, meados de 2019, e eu corro desde 2014. Eu não sabia. Só que isso me levou a alta performance. Porque meu filho nasceu e eu penso o seguinte, quando ele tiver os 10 anos, eu quero ele correndo comigo. Como que eu vou fazer? Claro que, óbvio, se ele gostar da corrida, que ele vai ser super incentivado, obviamente. Mas, assim, imagina o seguinte, como que ele vai correr se ele não tiver um referencial, um incentivo, um estímulo externo? E aí, ele precisa de uma motivação. Ele vai encontrar motivação aos 10 anos de idade? Óbvio que não. Ele nem sabe o que são valores. Uma criança. Só que se ele tiver estimulado pela família, pela saúde, a base, que ele ainda não vai entender o que são valores, mas vai estar dentro dele, então vai vir de dentro para fora. É o motivo que te faz agir. Então você primeiro faz, depois você vai encontrando os valores ao longo do caminho. Você precisa de um incentivo. Só que o incentivo, infelizmente, é como se fosse um paviozinho curto. Você vai ter, ele vai te dar, e aquele momento você tem que pegar e fazer. E aí a disciplina vai fazer com que você tenha motivação. Perfeito. Tem mais alguma colocação que você queira deixar aí pro pessoal, antes de encerrar o episódio? Alimente-se bem, com base de comida de verdade, e tenha uma meta. Beba água. Antes de tudo, né, gente? Essa fome é sede. Então, beba muita água. Beba muita água, porque vocês que não bebem água, tenho certeza que não chegam no limite do que é excesso de água. Então, bebam água, se alimente bem e alinhe seus valores, seus objetivos. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é isso, deixa teu Instagram, deixa tuas redes sociais aí pro pessoal te seguir. Bom, Instagram, WhatsApp não, gente, pelo amor de Deus. Instagram, Facebook, TikTok, Isa Domingues. E no YouTube, Clube da Isa com B mudo. Que se não acha uma criança, né? Senão vocês vão achar o Clube da Isa de uma criança. Ai, Jesus amado. Bom, se quiser encontrar as minhas redes sociais, Instagram, @eucarlos.castro. Quero agradecer também aqui ao PI Produções. PI Produções. Foi a gente que batizou PI Produções. Foi Tu já tinha pensado nesse nome alguma vez na vida? Não, né? Então agora é PI Produções. Mas tu percebeu que a gente botou o nome de PI Produções e ele nem disse se ele gostou, se não gostou, se ele aceita ou não. Mas aí é aquela... Livre a democracia cubana. Exatamente. Perfeito. Bom, então é isso. Até a próxima. Episódio, até o próximo. Tchau, tchau.